Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7, está escrito: Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Nesse último vídeo, da série de conteúdos a respeito do Sermão do Monte, nós iremos concluir com esse texto que se inicia com o encorajamento à oração. O Senhor Jesus antes já havia nos ensinado a oração do Pai Nosso. Agora vai nos ensinar sobre a importância de nós perseverarmos na fé. Primeiramente ele fala para nós pedirmos e isso vai nos ser dado. Em seguida ele fala para nós buscarmos e nós acharemos. E também quando nós batemos, a porta será aberta para nós. É engraçado, e eu aprendi isso com o Hernandes Dias Lopes, que muitas vezes a gente pensa que a gente vai pedir e vai ser dado o que nós pedimos, só que não. A palavra só diz peça e vai ser dado, porque o Pai, e isso nós entendemos, não dá aquilo que o filho pede. Muitas vezes os pais dão aquilo que o filho precisa. Então Deus, que é Pai, vai nos dar aquilo que nós precisamos. Por isso que nós pedimos e vai ser dado. Às vezes aquilo que nós queremos, às vezes não. Nisso está a importância de nós sempre estarmos alinhados com a vontade divina, para que assim, tudo aquilo que nós pedimos, tudo aquilo que nós desejarmos, esteja alicerçado na vontade de Deus. Então, quando nós pedimos, certamente vai ser dado aquilo que nós desejamos, porque nós de antemão, já vamos estar alinhados com a vontade de Deus. Então, primeiramente nós pedimos e isso vai nos ser dado. Depois nós buscamos e nós achamos. Isso lembra aquilo que Jeremias vai falar ao profeta, que nós, ao buscarmos Deus de todo o coração, nós vamos encontrá-lo. Então, nisso está a importância de nós pensarmos em que nós estamos buscando, qual é o nosso anseio maior. Precisa ser a presença de Deus, porque quando nós buscamos a Ele, então nós achamos. Ele se faz ser achado por aqueles que o buscam. Também o Tiago vai falar em sua carta que nós precisamos nos achegar a Deus e Ele também se achegará a nós. Isso é algo complexo de ser pensado, mas é o que está escrito. É importante nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração. E por fim, nós batemos e a porta sendo aberta para nós. Isso também faz eco com aquilo que está na igreja de Laodiceia, a carta de Laodiceia em Apocalipse, quando Jesus, o próprio Deus, está batendo a porta da igreja. E aqui também nós temos essa oportunidade, nós precisamos bater a porta para que ela seja aberta. Então, isso, às vezes, traz ideia também da possibilidade de você não ser aceito, porque bater a porta tem essa possibilidade de você não ter a porta aberta. Mas a gente precisa correr esse risco de não ter a porta aberta, mas entendendo que em Deus todas as coisas são possíveis. Em Deus nós temos a resposta, temos o sim e o amém para aquilo que Ele faz. E Jesus conclui falando sobre a paternidade de Deus, porque se nós entendemos que Deus é Pai, então Deus vai nos dar aquilo que nós precisamos. Porque qual de nós, sendo pais responsáveis, se o nosso filho pedir pão, nós iremos dar uma pedra, se pedir um peixe, daremos uma cobra, ou se pedimos um ovo, daremos um escorpião. O Lucas coloca isso também. E Jesus vai falar que se nós que somos maus, ou seja, se nós que estamos corrompidos pelo pecado, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial vai nos dar coisas boas para nós. E Lucas ainda vai concluir, nesse mesmo texto, da sua versão, vai falar quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo. Lucas conclui, então, interpretando essa coisa boa como sendo o Espírito Santo. Deus presente em nós é a melhor coisa que nós podemos ter. E aqui o evangelista Mateus conclui essa parte no versículo 12, falando: portanto, aquilo que vocês desejam que os outros façam a vocês, façam também. Aqui a regra de ouro é o cerne da lei e dos profetas. É fazer aquilo que nós desejamos aos outros. É ter a compaixão, ter o desejo de fazer o bem ao outro. No versículo 3 vai falar sobre a porta estreita. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Isso é uma verdade. Quantos de nós queríamos
estar, sei lá, deitado, estar dormindo, estar inerte, sem fazer algo relevante. Mas isso não é o caráter de alguém maduro. A maturidade é expressa em fazer aquilo que deve ser feito, ao passo que a infantilidade está em fazer aquilo que nós queremos. Aqui o Senhor vai falar sobre isso. As pessoas imaturas, as pessoas que não têm conhecimento da verdade, buscam a porta larga, a porta da maior facilidade, aquilo que tem um acesso melhor. Contudo, a salvação, a santificação, a vida relevante, uma vida de influência, traz sacrifícios a serem feitos. Por isso nós precisamos pensar, será que nós queremos a porta larga, que traz privilégios para nós, contudo o seu caminho leva para a morte? Ou será que nós queremos a porta estreita, que é difícil para a gente, mas certamente o seu final será muito melhor? É algo a ser pensado. No versículo 15 vai falar sobre os falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês o conhecerão. Em uma sociedade onde cada vez as pessoas querem falar mais coisas, nós precisamos nos ater àquilo que é feito, às ações dos outros, porque só as ações vão realmente evidenciar o que a pessoa quer dizer. É que Jesus está falando aqui. Temos cuidado com os falsos profetas, pessoas que dizem vir de Deus, porém a sua intenção realmente não é genuína, pessoas que dizem falar e ensinar de acordo com aquilo que Deus tem, mas na verdade elas em si são lobos disfarçados de ovelhas, ou seja, são pessoas que passam uma imagem daquilo que elas não são na verdade. Por isso nós precisamos sempre ter um discernimento, ter pessoas maduras que vão buscar entender aquilo que a pessoa está fazendo, porque pelas obras nós vamos conhecer, pelos frutos das pessoas nós iremos conhecer. Isso é importante a gente ter o discernimento espiritual, de entender o que cada pessoa está fazendo e assim discernimos da forma certa. Versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem de mim, vocês que praticam o mal. É uma verdade dura, mas necessária de ser entendida. Muitas pessoas acham estar vivendo uma vida para Deus, estarem fazendo muitos prodígios, sinais, maravilhas, estarem vivendo uma vida de performance religiosa. Contudo, elas não conhecem a Deus porque não praticam as obras que revelam o caráter de Deus, a santidade, a justiça, a integridade. Por isso nós precisamos sempre pensar, será que eu estou fazendo coisas para Deus? Ou será que primeiramente eu estou sendo a pessoa que Deus quer para mim e a partir disso estou fazendo? Nada vai substituir primeiramente o ser. Nós primeiramente somos o que Deus quer, mas depois nós fazemos. As pessoas tendem a fazer o inverso, mas o Senhor vai falar aqui sobre o perigo disso, porque muitas vezes nós fazemos coisas para Deus sem termos o conhecimento de quem Deus é e nem permitiram que Deus nos conheça, porque aqui o Senhor vai falar, afaste de mim, porque eu nunca conheci vocês que praticam o mal. Ou seja, uma vida de conhecimento de Deus é uma vida de prática da justiça, uma prática de boas obras, uma vida que corresponda à santidade de Deus. Isso é importante nós sempre pensarmos onde está o nosso fundamento, onde nós estamos alicerçando a nossa vida. E é sobre o fundamento que o Senhor vai concluir o Sermão do Monte, sobre a parábola dos dois fundamentos. Versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Nessa conclusão ao Sermão do Monte, Jesus tem uma abordagem mais prática, ou seja, ele fala sobre grandes ensinamentos sobre a oração, sobre o jejum, sobre as preocupações da vida, mas ele conclui sobre a vida prática. E qual é a prática que ele quer deixar para a gente entender? Sobre o fundamento,
sobre aquilo que nós estamos alicerçando na nossa vida. Será que nós estamos sendo como aquela pessoa insensata que ouve os ensinamentos, as palavras de vida eterna, como o apóstolo Pedro vai falar, mas não os praticam? Ou será que nós somos aquele prudente, o construtor prudente, que vai edificar, alicerçar a sua vida sobre um sólido fundamento? E muitas vezes nós, quando lemos essa passagem, nós pensamos que uma pessoa vai construir essa casa sobre uma rocha, sobre um lugar firme, enquanto a outra vai construir sobre a areia, sobre um lugar que não é firme. Contudo, algo que eu aprendo com Douglas Gonçalves é que, na verdade, essas duas pessoas constroem a casa juntas, próximas entre si. Porém, a diferença é que aquilo que na superfície parece ser bom, as duas pessoas parecem estar fazendo boas obras, parece ter uma casa bonita, luxuosa. Na verdade, o que vai diferenciar é o fundamento. Enquanto uma cava até achar o sólido fundamento, uma faz o fundamento sólido, aquela que, ao construir primeiramente, lança os alicerces e encontra a rocha para construir essa casa, a outra procura o caminho mais fácil, que é o caminho da porta larga, que é o caminho de apenas construir sem cavar muito fundo essa casa, sem lançar os fundamentos. Essa pessoa, quando vem as tribulações da vida, não tem fundamento em si, então ela vai ser perdida, ela vai sofrer muito, porque ela não conseguiu construir sua casa alicerçada nos fundamentos da verdade. Isso também é uma frase que o Warren Buffett, um grande investidor, vai falar, que quando a maré abaixa, nós vemos aqueles que estão nadando sem roupas. Ou seja, quando as coisas estão boas, aparentemente todo mundo está bem, mas quando as situações de crise estão presentes, então nós iremos ver o fundamento em que cada um está alicerçado. Nós iremos ver se cada pessoa realmente alicerçou sua vida em princípios. Por isso está importante nós sempre buscarmos uma vida em princípios, fundamentada em verdade, para que quando vier o dia difícil, e ele vem, o dia mau, presente para cada um de nós, nós possamos estar firmes, nós não venhamos a sucumbir, porque nós alicerçamos nossa casa sobre a rocha. E na conclusão, ao Sermão do Monte, versículo 28, está escrito: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com sua doutrina, porque eles ensinavam como quem tem autoridade, e não como os escribas. Então, no fim desse vídeo, do fim dessa série, dessa semana de vídeos sobre o Sermão do Monte, eu encorajo você também a ser como Jesus. Ao proferirmos as palavras, nós temos a autoridade. Nós, ao ensinarmos os outros, as pessoas também serem maravilhadas, porque nós vamos falar como quem tem autoridade, porque nós fazemos aquilo que nós estamos falando, e nós não somos como os hipócritas, as pessoas religiosas da época de Jesus, que falavam aquilo que elas não faziam. Então hoje eu encorajo você a praticar essas verdades, a viver de acordo com os princípios do reino, a cultura do reino, que é diferentemente aquilo que é pregado no mundo, a cultura daquele que é bem-aventurado o que chora, bem-aventurado o pobre, bem-aventurado o humilde, bem-aventurado o pacífico, bem-aventurado aquele que é perseguido, porque o reino de ponta cabeça, que é o reino que Jesus nos ensina, é com uma cultura totalmente diferente da do mundo, mas certamente o reino, de acordo com o princípio que Jesus nos ensina, tem uma recompensa, um galardão melhor, para que você possa viver a sua vida alicerçada nesses princípios, e assim terá uma vida mais abundante, uma vida mais digna, uma vida relevante. E antes de concluir esse vídeo, eu gostaria de fazer um convite. Hoje à noite, dia 18 de outubro, eu vou estar ministrando na Igreja Batista do Novo Parque sobre um viver que aponta para Cristo. Vai ser uma conclusão, um retiro que nós realizamos, e eu pretendo também trazer um pouco sobre o Sermão do Monte. Então vai ser uma conclusão muito interessante para isso que nós estamos gravando aqui. Então caso você consiga e tenha tempo oportuno para estar presente nessa igreja, certamente você vai ser muito edificado com essa mensagem. Eu espero que você possa curtir, comentar, compartilhar e escrever, para que mais pessoas também possam encontrar e serem encontradas por essas verdades.